Estamos juntos novamente, nessa forma alternativa de transmitir os conhecimentos espíritas e os conhecimentos do Evangelho do Mestre Amigo, neste momento em que a nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, está trabalhando de forma restrita por causa das diretrizes das questões de saúde, da pandemia. Então, estamos fazendo as palestras presenciais e também as palestras via Facebook. Então, antes de iniciarmos a nossa atividade, eu vou ler para vocês a nossa prece deste nosso encontro. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nessas verdades. E assim é o Pai para conosco. Bom, justo, amoroso de forma infinita. Que tenhamos sempre esse pensamento conosco. Que assim seja. Eu selecionei essa prece hoje porque nós vamos falar sobre o Pai. Nós vamos falar sobre Deus nas nossas vidas. E esse texto é um texto de Emmanuel, que está no livro Justiça Divina, que é uma psicografia, então, através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos vivendo, estamos habitando um planeta de expiação e provas. O que significa isso? Significa um planeta onde os seus habitantes são imperfeitos, estão em processo de aprendizado e neste tipo de mundo impera ainda a dor e a maldade supera o bem. Nossa, então isso significa que nós somos maus? Não. Significa que ainda temos dentro de nós dificuldades, vícios que nos levam ou tendem a essas dificuldades a nos levar para o caminho contrário às leis de Deus. Então, isso significa que nós somos imperfeitos. E através dessa imperfeição, nós vamos cometer equívocos e esses equívocos vão levar à dor. E por isso nós estamos matriculados nessa escola que é a reencarnação, neste planeta ainda em processo evolutivo, mas já caminhando para se transformar num mundo regenerado, onde o bem estará muito mais presente nas nossas vidas, porque nós teremos melhorado como espíritos. Mas nessa nossa imperfeição, Deus, quando nos fez como espíritos, quando nos criou, Ele nos deu a inteligência e o livre-arbítrio, ou seja, Ele nos deu condições de sermos perfectíveis, não perfeitos de forma absoluta, porque esse só é Deus. Então, a dor e o sofrimento nesse tipo de mundo, que é o mundo em que nós habitamos, é muito frequente. A dificuldade, a tristeza, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer e chorar, são condições muito frequentes. E aí, a dor, que é aquela, a dificuldade leva à dor, ela vai nos transformar. Porque ela vai nos mostrar uma outra maneira de olhar para aquela situação que nos irrita, que nos faz chorar, que nos tira do sossego, para que a gente olhe para um outro lado, de uma forma em que a gente adquira paciência, de que a gente pare para pensar na solução, que a gente busque essa solução através da oração, através dos recursos da casa espírita, através da busca da serenidade, da harmonia na prática do Evangelho no lar. E aí, como diz Emmanuel, para nós que somos esses sofredores,
Os nossos problemas são espinhos muito terríveis, que nos machucam muito. As nossas provas funcionam como uma agonia intensa nos nossos corações. Quando a gente faz a prece, a gente se dirige a Deus identificando as pessoas que nos fizeram mal, porque eu estou sofrendo por causa de fulano, eu estou sofrendo por causa de Beltrano. Então a gente aponta culpados para as nossas dores. E aí a nossa conversa com Deus, em vez de ser a súplica, pedindo força, pedindo ânimo, pedindo coragem, entendendo que a dor é uma mestra bendita, entendendo que as dificuldades são maneiras de nós alcançarmos o progresso para que nós nos melhoremos, a gente, na hora da oração, a gente se lamuria, a gente chora, a gente pede que Deus nos proteja, que tire aquele problema das nossas vidas, ao invés de pedir ânimo e coragem. E de agradecer por aqueles momentos difíceis. E Deus, que é nosso Pai, Ele vai atender e vai procurar abraçar, acalmar os nossos corações, acolher os nossos pedidos, derramar sobre nós a proteção do Pai, não só aquele que está pedindo porque está sofrendo, mas também aquele outro que está cometendo equívocos e que está produzindo dor em nós. Porque Ele nos ama de forma igualitária, assim como na prece que a gente leu no início da nossa exposição. Deus, Ele ama de forma igualitária, Ele não escolhe esse ou aquele filho, Ele ama todos, compreende as nossas imperfeições, oferece a todos nós recursos de crescimento, mesmo que para isso a gente tenha de chorar, de se sentir desanimado, mas depois, como naquela frase que a gente sempre conhece, que é comum a gente falar, depois da tempestade vem a bonança. Então, depois daquele transtorno todo, a gente busca a solução, aprende, se torna mais forte e num outro momento a gente já sabe lidar melhor com aquela situação. E nessa reflexão que Deus ama a todos, se a gente for fazer uma análise de por que aquela pessoa produz sofrimento, que recursos de vida, que situações de vida, que condições tornaram aquela pessoa tão amarga, tão severa, tão tirana, tão incompreensível, tão insensível, tão egoísta. E talvez a gente não encontre as respostas na vida do agora. Talvez essas respostas vão estar inseridas nas suas vidas passadas. E a gente pode tentar analisar as nossas diferenças dentro das nossas quatro paredes. Que situações nós vivenciamos, trabalhamos ou deixamos de trabalhar nas nossas vidas passadas para termos essa ou aquela dificuldade dentro do próprio lar? Por que aquela pessoa é tão intransigente? Por que aquela pessoa não gosta de dialogar, de falar das suas dificuldades para que a gente chegue a um denominador comum? Ou por que aquela pessoa está tão irritadiça? Por que aquela pessoa tá tão brava, está chutando os cachorros pela rua, como a gente diz? Porque talvez dentro das suas quatro paredes esteja passando por problemas inimagináveis e que a gente só tende a julgar. E se a gente for ver, muitas vezes a gente questiona, mas por que aquela pessoa é assim? Ele tem tantos recursos materiais, ele não precisa de nada, porque a gente só olha para as questões materiais e a gente não conhece o que se passa dentro daquele espírito. Que fardo aquele espírito carrega para estar com tanta dificuldade de relacionamento e com isso produzindo dor e até dessas voltas que a vida dá, produzindo até dor em nós. E aí, se nós entendermos que esses indivíduos podem estar num processo em busca da evolução também, assim como nós, mesmo estando praticando situações até, se a gente for ver, que a gente chama da animalidade, ou seja, que a gente
se relaciona isso à imperfeição, e todos nós ainda somos muito imperfeitos. Como Emmanuel diz no texto, a luz do universo ampara todos. Ampara o algoz e a vítima. E aí, a paciência e a compreensão, Emmanuel diz no capítulo, que a paciência e a compreensão de nós mesmos possa ajudar a obra divina, ajudando-nos a nós mesmos. Como? Tentando compreender a minha imperfeição, tentando olhar a dor como mestra bendita, tentando olhar a dor de forma resignada, entendendo que são caminhos que Deus coloca à nossa frente para que a gente se melhore, para que a gente busque novas maneiras de proceder, para que a gente busque as leis de Deus, que esse manual de boa conduta seja o Evangelho do Mestre, que veio nos mostrar essas leis, que a gente possa seguir Jesus, que a gente possa utilizar todos os recursos que a doutrina espírita nos dá, através do Evangelho no Lar, dos bons livros, dos programas no YouTube da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, das palestras que estão sendo colocadas de forma virtual no Facebook, das casas espíritas, inclusive a nossa, que estão trabalhando de forma restrita, mas que já estão voltando a trabalhar por causa da permissão da bandeira, estudar o Espiritismo, fazer parte de grupos de estudo, mesmo que seja de forma virtual, ler o Evangelho do Mestre, conhecer os seus ensinamentos. E aí, desta forma, nós estaremos ajudando-nos a nós mesmos, facilitando o trabalho dos espíritos amigos, que são os nossos anjos da guarda, facilitando a conexão dos nossos pensamentos com os bons conselhos da espiritualidade superior, dos nossos amigos, até muitas vezes de entes queridos que estão já numa elevação, já estão há mais tempo de volta no plano espiritual, já conseguem frequentar as nossas casas com a permissão dessa espiritualidade, já conseguem nos acarinhar com o seu amor, que não acaba por causa dessa separação matéria e retorno ao mundo espiritual. Então, em qualquer apreciação sobre alguém, esse alguém que a gente tem antipatia, esse alguém que produz dor em nós, que possamos olhar para ele como aquele que também sofre, aquele que também passa necessidades e, assim como nós, está nessa estrada rumo à perfeição. E lembrar, e aí Emmanuel também fala que nós temos o mesmo Pai, assim como na prece que a gente leu no início. E aí que a gente reflita que esse Pai nos ama de forma imensa, infinita. O seu amor para conosco é só bondade, é só carinho. É esse Pai que cuida, e Ele cuida como? Nos oferecendo aquilo que a gente precisa para crescermos, para melhorarmos como espíritos e estarmos aptos para nos mudarmos para um mundo regenerado, para depois um mundo feliz e depois para um mundo celeste. Sem dúvida, muitas encarnações ainda serão necessárias, mas nós conseguiremos. Deus é o amor de todo amor. Por isso, Jesus diz no seu Evangelho: Pai nosso que estás nos céus, na oração que Ele veio nos ensinar. Que fique então essa reflexão que Deus ama todos, os mais um pouco menos imperfeitos e aqueles ainda muito imperfeitos, todos somos imperfeitos, que tenhamos o olhar da indulgência, o olhar do perdão, deixando para trás a mágoa, o ódio, o ciúme, a inveja, olhando para dentro de nós, entendendo as nossas imperfeições, praticando a reforma íntima através dos ensinamentos cristãos, amigos, maravilhosos do Mestre Amigo, através da codificação da doutrina dos Espíritos. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente.
encerrando essa nossa atividade, desejando a todos que estejam firmes, se cuidando, para que a gente possa, em algum momento que há de ser o que Deus nos conceder, o retorno às nossas atividades normais, com todos vacinados, com todos em boas condições de saúde, ajudando aqueles que possam estar em condições mais difíceis por causa dessa pandemia, de mãos dadas, rumo a esse mundo melhor. Então, que possamos agora, de olhos fechados, sintonizando com a espiritualidade amiga, rogar a esse Pai amigo, bondoso, justo, que nos dê a coragem, agradecendo a vida, agradecendo a escola da reencarnação, agradecendo os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, as nossas profissões, agradecendo tudo que estamos vivenciando para nos tornarmos espíritos melhores. Pai, através desse amor, derrama sobre nós luz e harmonia hoje e sempre, e que assim seja. E até breve.